queridos irmãos, chegou um momento especial, um momento importante, onde nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero toda a tua atenção agora, porque Deus ele vai falar ao meu e ao seu coração nesta noite. 5 passos no processo de decadência espiritual de uma igreja. Nós bem sabemos, meus queridos irmãos, que uma igreja, para que ela esteja viva, para que uma igreja ela esteja forte, fortificada, fortalecida no espírito, é necessário que seja uma igreja de oração, uma igreja de jejum, uma igreja de vigilância, que tenha temor de Deus e que vive em santificação, em santidade com Deus, porque senão não adianta. A decadência espiritual vai tomar conta desta igreja, e cada momento, cada segundo que se passar, ela vai caindo de mal a pior. E nós vemos 5 passos. Primeiro, a cegueira espiritual. Você vai entender passo a passo para compreender o que o Espírito Santo de Deus vai nos alertar nesta noite. Segundo, obesidade espiritual. Isto acontece, você vai entender já já. Terceiro passo, passividade e apoio do povo de Deus à corrupção dos líderes, ou seja, a própria igreja apoiando o erro da liderança da igreja, a própria igreja, os próprios membros apoiando o erro dos seus líderes, dos seus pastores. Quarto passo, tentativa de produzir uma imitação da presença de Deus. E eu quero frisar para você agora que existem muitas igrejas dessas maneiras, tentando trazer a glória de Deus para suas igrejas em forma de objetos, em forma de outras coisas, sendo que a glória de Deus é sobrenatural e você não vê a olho nu, somente com os olhos espirituais. Qual é o quinto? E acabou, foi-se a glória de Deus. Hoje Deus tem uma palavra ao teu coração, meu querido irmão, que se eu fosse você, eu não saía daí de maneira nenhuma. Vamos meditar na palavra, porque a palavra de Deus nos vivifica, a palavra de Deus nos traz temor, a palavra de Deus nos fortalece, nos orienta a todo momento de nossa vida. São exatamente 00:09. E nós estamos aqui para dizer para você, meu querido irmão, a respeito da igreja. A preocupação, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs ouvintes, de nós ministrarmos a palavra de Deus tem crescido dia após dia. E juntamente com essa preocupação tem crescido uma responsabilidade muito grande em cima de nossas vidas. Por quê? Porque nós vemos que a cada dia que passa, as igrejas no geral estão cada dia mais sendo influenciadas pelo mundo, estão sendo influenciadas cada dia mais por esse mundanismo. E o que nós estamos vendo é que o mundo está entrando, se infiltrando, penetrando dentro da igreja de Deus. Hoje é normal a gente ver, meus queridos irmãos, o mundo sendo influenciado, aliás, a igreja sendo influenciada pelo mundo, sendo que o mundo deveria ser influenciado pela igreja. Hoje as pessoas querem a cada dia buscar paixões, buscar desejos, buscar maneiras do mundo para trazer em suas igrejas. Para quê? Para satisfazer a carne, para satisfazer os seus desejos e mais nada. Se a igreja tem um público pequeno, ele já vai atrás de atrair multidões, atrair algo lá fora, para que as pessoas cheguem à tua igreja. Mas nós aprendemos pela palavra de Deus, meu querido irmão ouvinte, que o que atrai a glória de Deus, o que atrai o povo para a igreja, são as manifestações do Espírito Santo de Deus. É andar no temor do Senhor, na santificação, fazendo a diferença. É isso que atrai o mundo para dentro da igreja, porque quando o mundo olha para dentro de uma
uma igreja que é fiel e verdadeira e tem o temor de Deus em sua vida, anda na direção nos princípios da palavra de Deus, pode ter certeza que o mundo olha e vê ali um crente, uma crente fiel, e vê sim a glória de Deus sendo invadida e tomando conta daquele lugar, daquela igreja. Mas hoje está tudo diferente. Nós passamos de frente das igrejas e vemos cada dia mais mundanismos e mais mundanismo. As igrejas não são reconhecidas mais como templo da glória de Deus, como templo da manifestação do poder de Deus. Não, já trocaram o nome dos templos de igreja para catedral. Vamos na catedral, vamos nisso, vamos naquilo, e acabou. Já trocaram a paz do Senhor Jesus. Agora você não vê mais esse movimento de um irmão, de uma irmã cumprimentando o outro com a paz do Senhor. Eu estou dizendo isso para que você entenda, meus queridos irmãos, qual é o ponto que nós iremos chegar nesta noite a respeito da palavra de Deus. Trocaram aquela paz tão graciosa, tão maravilhosa, quando os irmãos se cumprimentavam um outro e diziam a paz do Senhor Jesus, meu irmão, tudo bem? Hoje não. Hoje, quando um olha para o outro, paz irmão, paz irmã, graça e paz. E aí eu digo para você, qual é essa paz? Que paz é esta que esses irmãos, que essas irmãs têm transmitindo uns aos outros? Que paz é essa que eu reproduzo no meu dia a dia, onde eu estou? Se eu não tenho essa graça, se eu não tenho intimidade com Deus, se eu não tenho esse vínculo com essa paz, com essa graça do Senhor que é derramado sobre minha vida, como é que eu vou passar essa graça para outro? Como é que eu vou passar essa paz para outro? Sabe por que essas pessoas trocaram até mesmo a saudação evangélica? Porque a decadência espiritual já tomou conta dessas vidas, e cada dia que passa, para ele ou para ela, é vergonhoso citar os exemplos dos antepassados nossos cristãos. Por quê? Imagina eu no meio do povo aqui, de todo mundo, saudar o outro, a paz do Senhor, meu irmão. Não, Deus me livre. Deus me livre, Deus te livre mesmo, meu querido irmão, da condenação eterna. A palavra de Deus nos diz que todo aquele que se envergonhar do meu nome, oh meu Deus do céu, eu também o envergonharei dele do último dia. É a palavra de Deus que está dizendo. Então quando você vê o seu irmão na rua, a sua irmã na rua, e não cumprimenta ele com a paz do Senhor, e lá de cantinho você diz paz, irmão do céu, cria vergonha na sua cara agora, em nome de Jesus. Quando você vê o teu irmão, vê a tua irmã, você foi lavado e remido do sangue do Cordeiro, você é sal da terra, você é a luz do mundo, você foi chamado para ser a luz nesta escuridão. Aí então aonde você estiver, seja no metrô, no ônibus, na rua, na escola, não importa, quando você olhar o teu irmão que está brilhando com a glória de Deus, cumprimente ele e diga a paz do Senhor, meu querido irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã. E aí você estará demonstrando que você é um homem e uma mulher de Deus. Tem vergonha de cumprimentar com a paz do Senhor. E o primeiro tópico que nós vamos falar agora, meus queridos irmãos, é a respeito da cegueira. A cegueira espiritual. Pessoas que abriram os seus olhos, igrejas que abriram os seus olhos espirituais, mas um dia se tornaram cegos. Um dia cegaram. Começaram, meus queridos irmãos, com aquela branquidão no olho, começaram a embaçar os seus olhos, mas ao invés de buscar o colírio santo para purificar os seus olhos novamente, deixaram que este pecado, deixaram que essa escuridão total tomasse conta dos teus olhos, e aí se tornaram cegos, e a cegueira espiritual tem tomado conta das igrejas de hoje em dia.
a falta de visão. E quem sabe, meus queridos irmãos, esse primeiro passo que nós estamos falando não seja muito chocante para você. Por quê? Porque não é muito visível. Sim, os líderes das igrejas, os pastores, podem ser homens de Deus, podem ter amor pelo Senhor, pode ter amor pela causa do Evangelho, mas não tem visão espiritual e não consegue passar mais nada por causa do Evangelho de Cristo. Não consegue mais sentir aquela paixão, aquele desejo por Deus. Estão cegos, meus queridos irmãos, como Eli. Os seus filhos praticando coisas erradas, e Eli estava ali diante dos teus olhos, mas ele estava cego. Os filhos dele se tornaram filhos de Belial, instrumento de Satanás, e não conheceram o Senhor. Assim existem igrejas e mais igrejas nos dias de hoje, pastores que perderam a visão de Deus, estão pregando nos altares, estão anunciando até mesmo a palavra de Deus, mas os seus membros estão ali amoitados, ouvindo essas palavras vazias, sem graça, sem orientação de Deus, sem Espírito Santo da verdade ali. Por quê? Porque o Espírito já não habita mais. Para ele tudo é normal, tudo pode acontecer. O que importa ali é a multidão estar aos seus pés. E a igreja está vendo esses pastores mundanos, que não tem compromisso com a verdade da palavra de Deus, que não tem compromisso com a história dos nossos antepassados, que não valorizam a palavra, que não valorizam o Evangelho de Cristo. Estão ensinando aí falsas doutrinas, falsos ensinamentos. E aí nós vemos a palavra de Deus se cumprir. E por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. A cegueira espiritual toma conta então da vida do pastor, do obreiro, da obreira, do missionário, do presbítero, do diácono. E quando ele vê, ele já não tem mais visão espiritual. E aí automaticamente, meus queridos irmãos, através da cegueira do pastor, a cegueira é contagiante. Ela vai tomando conta de todos aqueles que estão ao seu redor. Por quê? Porque o membro vai falar o seguinte: se o pastor está fazendo, eu posso fazer. O obreiro está falando: se o pastor está fazendo, eu também posso fazer. A obreira vai dizer: porque a missionária, porque no fulano de tal está fazendo, eu também posso fazer. E quando vê, estão todos cegos espiritualmente. Então o primeiro passo para que uma igreja caia na decadência espiritual é a cegueira espiritual. Faça como? Obedeça o conselho de Jesus quando ele dá o conselho à igreja de Laodiceia. Aconselho-te que de mim compre colírios para os teus olhos, para que você não veja a tua vergonha. Ou seja, Jesus está dizendo para nós nesse momento, para você, meu irmão, minha querida irmã, que está ouvindo, porque você não está perdendo o seu tempo aqui não, você está ganhando tempo, porque você está escolhendo a melhor parte. Você poderia estar descansando, dormindo agora, mas você escolheu estar na melhor parte, fazendo o quê? Ouvindo a palavra de Deus. E Deus está dizendo para você que está perdendo a visão espiritual, para você que olha de um lado, olha de outro e acha que para você está tudo normal, não consegue observar mais além daquilo que você pode ver aqui. Eu te digo nesta noite, pelo Espírito Santo, o Senhor está dizendo para ti: dobre o seu joelho e peça o clamor a Deus, peça esse colírio espiritual que é o Espírito Santo de Deus da tua vida, e você vai ver que os teus olhos espirituais vai abrir e você vai contemplar a glória de Deus na tua vida. Cegueira espiritual leva o homem, leva a mulher à condenação, porque ele não consegue ver mais nada, ele não consegue enxergar mais nada. Para ele tudo pode, nada mais é pecado.
Mas Deus está te alertando. Primeiro ponto, cegueira espiritual. Segundo, obesidade espiritual. O que é isso? A liderança da igreja começa a participar indevidamente das ofertas do povo. As ofertas do povo que é feita para o Senhor, a liderança da igreja começa a se apropriar daquilo. Lembre que os filhos de Eli tiraram a parte do sacerdote antes da hora certa e de forma errada. Deus repreendeu Eli. Por que desprezais o meu sacrifício e a minha oferta? E por que honram os teus filhos mais do que a mim? De modo que engordastes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? No fim, meus queridos irmãos, Eli morreu também por causa do seu peso. Quando ouviu as notícias sobre a arca ser tomada pelos filisteus, ele caiu da cadeira para trás e acabou morrendo, quebrando seu pescoço. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo para nós? Olha, quantos irmãos, quantas irmãs que estão ali, meus queridos irmãos, em suas igrejas, têm contribuído dentro das suas congregações, com amor, com prazer, honrando ali o sacrifício que tem feito a Deus, o voto tem cumprido ali, meus queridos irmãos, e através daquela oferta, daquele dinheiro que tem entrado, pastores que não têm compromisso com a verdade da palavra de Deus, tem usufruído daquele algo ali, e isto daí, meus queridos irmãos, não tem agradado aos olhos de Deus. Por quê? Porque ao invés do pastor, do irmão, da irmã fazer a coisa certa, ele está se apropriando somente da gordura das ovelhas, ou seja, ele prega a palavra de Deus, mas ele orienta os irmãos: você tem que trazer isso, você tem que trazer aquilo, você tem que fazer voto tal, você tem que dizimar, você tem que dar 10%, 15, 20, ou seja, você tem que dar 100, se você der 100, Deus te dá 1000, se você der 200, Deus dá 400, e assim vai por diante. Existem muitos charlatões por aí, que estão pregando esse falso evangelho, meu querido, a você, minha querida irmã, e você muitas vezes tem contribuído, e o que acontece? Esse pastor está de carrão zero, está com sua mansão, está com sua iate, está com teu apartamento, está se usufruindo daquele algo que não pertence a ele, mas a Bíblia nos diz que assim como ele pagou o preço por estar desobedecendo a Deus, por estar aceitando o pecado dos seus filhos e usufruindo do dinheiro, de tudo aquilo que entrava no templo ali para usufruir a tua vida, assim o Senhor também vai prestar conta com cada um desses pastores que não tem levado o evangelho verdadeiro, e estão preocupados somente com bens materiais, somente com dinheiro, somente com riqueza, somente com carro, somente com casa, enquanto as almas, enquanto as suas ovelhas estão perecendo, estão chorando, muitas vezes por falta de algo para comer, mas ele não sabe estender as suas mãos para ajudar aquela alma, aquela vida. Estão fartos e estão se enchendo cada dia mais em sua avareza. E por que se trata de uma obesidade? Por quê? Porque eles estão se fartando dia após dia e estão perecendo, cada dia mais estão perecendo, porque estão deixando a palavra de Deus em segundo plano em sua vida. É por isso que eu digo a você, meu querido irmão, minha querida irmã, quem sabe você fala assim: o meu pastor é pequenininho, a minha igreja é pequenininha, isso, aquilo. Meu querido irmão, valorize o pastor que Deus te deu, valorize, meu querido irmão, o responsável que está cuidando da tua alma. Sabe por quê? Ele pode ser pequenininho, o ministério pode ser pequenininho, mas muitas das vezes ele tem a graça de Deus na vida dele. É a menoria que vai subir para lá mesmo. Não esquenta a cabeça não se preocupe não, porque Jesus está com ele. Se ele está te ensinando a verdade, se ele está te ensinando a doutrina, se ele está te ensinando os bons princípios, valorize esse pastor, valorize essa igreja, porque esta igreja pode ter certeza que quando Jesus vier arrebatar a tua igreja, você estará pronto e subirá juntamente com ela. Não dê ouvido a esses charlatões, não dê ouvido, não.
Ah, pastor, você tem que... O pastor lá, ele disse que se eu der 100, Deus dá 1000. Na onde está escrito isso? Fala para mim, meu querido irmão. Na onde está escrito isso? Onde foi que Jesus disse: olha, meus discípulos, vocês têm que semear 100 para você escolher 1000? É no dinheiro? Não é no dinheiro. Pastor, mas eu não posso ajudar. Você pode contribuir com a obra do Senhor. Sim, não podemos ser injustos, porque muitas das vezes nós precisamos sim dos valores para cumprir a obrigação, para pagar o aluguel, água, forças, despesas. Mas, meu querido irmão, colocar isso na frente de Deus e dizer que Deus vai te abençoar somente se você der, isto é uma mentira de Satanás. Isto é uma mentira. Deus age mediante a tua fé. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não por tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama quem ajuda com alegria. Você não pode dar ouvido, meus queridos irmãos, então abra sua mente. Muitas pessoas deixam de ajudar o pastorzinho humilde. Por quê? Porque acha que ele está precisando para ele, mas não é. E aí prefere ajudar o grandão, o bonitão, o que tem uma mansão, que tem um carro 0 quilômetro, e acaba oferecendo tudo que tem nas mãos dele. Pervertido. Está usando o dinheiro da igreja, dos humildes, para satisfazer o seu bel prazer. Muitos pastores saindo de suas congregações diretamente por aí, por motéis, por hotéis, para fazer todo tipo de orgias e pecados perante Deus. E Deus tem visto, meus queridos irmãos, tudo isto e não tem se agradado. Quantos pastores têm caído nesses laços diabólicos devido à avareza do teu coração, devido à perversidade, porque não vigiam, porque não consagram, porque não têm compromisso com a verdade. Devemos lutar, devemos combater, aonde formos combater, porque é com esta palavra que nós seremos vitoriosos, que nós venceremos. O terceiro passo para nós meditar, meus queridos irmãos, é a passividade e apoio do povo de Deus à corrupção dos líderes. Não, mas como assim, pastor? Coisa espantosa e horrenda tem se feito na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam por intermédio deles. E o meu povo assim deseja. Jeremias 5, 30, 31. Pois este é um povo rebelde, filhos de mentiroso, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes: não vejas, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Ou seja, não diga para nós o que é certo, não nos corrija. Não, nós não precisamos disso. Meu querido irmão, mas eles têm no seu coração somente o seguinte: olha, diga para nós as coisas aprazíveis, profetize para nós ilusões, profetize para nós bênçãos, apartai-nos da vereda, fazei que o Santo de Israel deixe-nos de estar perante nós. É fácil criticar os líderes e os falsos obreiros, mas a verdade é que o povo tem os líderes que merecem, meus queridos irmãos. O povo tem desejo egoísta e idólatra e acha bom a liderança ser folgada com a lei de Deus, porque isso lhe dá direito de fazer o mesmo. Ou seja, ele tem prazer, ele gosta que o seu líder, que o seu pastor faça algo de errado. Por quê? Porque o seu líder fazendo algo de errado, ele também vai fazer e ninguém vai cobrar dele. A Bíblia nos diz para nós sermos irrepreensíveis. O que é ser irrepreensível?
São pessoas que não precisam ser repreendidas pelo seu pastor, pelo seu líder, por ninguém, nem por Deus. Porque ela, através do Espírito Santo, quando se comete algum delito, ela em si mesma, ela cai na real e já pede perdão a Deus e renova as suas forças. Mas a união entre a igreja corrupta e o pastor corrupto está cada dia mais se fundindo. E hoje, em pleno século que nós estamos vivendo, que eu creio que este é do arrebatamento da igreja, nós estamos vendo a igreja, as ovelhas defendendo os seus pastores. E eu vejo, meu querido irmão, tantas e tantas ovelhas, tantas e tantas igrejas que os seus pastores são corruptos. Como vocês podem ver aí na internet, você pesquisa alguma coisa e já aparece. É tanta podridão, tanta sem vergonhice, tanta falta de caráter desses homens que se corromperam no meio da caminhada. Mas as suas ovelhas, os seus fiéis estão o defendendo, estão o abraçando. Porque o dia que esse pastor deixar de pregar para ele bênção, prosperidade, vitória e mais vitória, eles vão virar as costas. Eles não vão querer mais ouvir a palavra do pastor. Eles não vão querer mais esse ensinamento. Mas não é esse ensinamento que Jesus disse, não, meu querido irmão. Jesus não prometeu carro, não prometeu riqueza para você, não. Jesus não prometeu para você ouro e prata, não. Jesus não prometeu para você uma vida maravilhosa, não, nesta terra. A única coisa que eu tenho certeza que a palavra de Deus afirma que Jesus prometeu para nós é a seguinte: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esta foi a promessa dele para você. Se quiseres algo mais, a palavra de Deus nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas Ele pode acrescentar na tua vida. Por que você fica aí desesperado? Muitas das vezes vai na igreja e pede ao Senhor: Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo. Usa o pastor para falar algo para mim, usa o obreiro para falar algo para mim. Querido irmão, você tem que aprender a entender qual é a vontade de Deus para a tua vida. Será que você já se preocupou com a tua alma? Como está a tua alma perante Deus? Como está, meu querido irmão, a tua alma espiritual, o teu espírito como está? A tua veste espiritual como é que está perante Deus? Você está preocupado com carro novo, com casa nova? Ah, Senhor, mas o ano vai acabar, mas eu estou aqui nessa vida ainda. Meu querido irmão, tenha misericórdia na tua vida, que Deus tenha misericórdia de você, meu amado, minha amada. Olha, é melhor você estar nessa maneira, mas cheio da graça de Deus na tua vida, do que cheio de bens materiais e vazio da graça de Deus. Jesus está voltando, priorize a salvação na tua vida. Hoje as ovelhas não aceitam mais crítica contra os seus pastores corruptos, porque querem fazer o mesmo. Obreiros fraudulentos, juntamente com seus pastores fraudulentos. Obreiros adúlteros, juntamente com seus pastores adúlteros, estão cada dia mais enganando e sendo enganados, porque a palavra de Deus nos diz. Qual lado você está, meu irmão? Qual lado você está, minha querida irmã? Jesus está dizendo para você: tome cuidado, zele por tua alma, porque se você continuar aceitando esse tipo de ensinamento para você, eu sinto muito em dizer, tu é um crente anêmico, um crente sem temor, sem visão espiritual. Você não vai trilhar por muito tempo, você não vai conseguir caminhar, jamais. Você cairá desfalecido, e eu sinto muito em te dizer, só vai permanecer aqueles que estão fortes, que estão cheios do Espírito Santo através desta palavra.
O quarto passo, meu querido irmão, que eu quero frisar aqui é muito interessante. Tentativa de produzir uma imitação da presença de Deus em suas igrejas. Sabe de uma coisa? É comum, meus queridos irmãos, ver pastores que perderam a graça e o temor de Deus, que perderam a essência de Deus em suas vidas. É comum nós vermos pastores que perderam a glória de Deus, trazer para si, para dentro de suas igrejas, objetos, imitações de algo lá do passado, da história bíblica, para trazer aos seus fiéis e dizer: olha, através disso daqui Deus fez isso, através daquilo lá Deus fez isso. Depois de todos os passos anteriores que nós acabamos de ler, as pessoas ficam tão desacreditadas que sentem a necessidade de reproduzir algo. Reproduzir algo que esteja ali, para que eles possam entender que aquilo ali é a presença de Deus. Israel, meus queridos irmãos, estava perdendo as batalhas diante dos filisteus. Daí resolveram pegar a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, a glória de Deus. Pegaram a arca e levaram como um amuleto para a batalha, acreditando que isto faria com que eles vencessem a batalha. Bastaria estar simplesmente com a arca ali, que a vitória seria garantida para eles. Mas não, meu queridos irmãos, diante da derrota, fizeram a pergunta certa: por que Deus nos feriu? Se o Senhor até hoje Ele esteve conosco diante de todas as guerras. Mas não esperaram uma resposta. Muitas das vezes sabemos, meus queridos irmãos, como Deus age, e mesmo quando Deus não está presente, nós fabricamos uma imitação da sua presença, manipulamos os sentimentos do povo, criando uma sensação de que Deus está presente, quando Deus não está presente. O povo estava da seguinte maneira: eu vou colocar a Arca da Aliança aqui, e Deus vai nos livrar. Mas, meu querido irmão, a arca sem a presença era simplesmente uma arca, era simplesmente um objeto. Ou seja, eles não entenderam que a presença de Deus era maior do que a arca. A presença de Deus é que trazia o milagre, a presença de Deus que trazia cura, a presença de Deus que fazia eles vencer as batalhas. Não era a arca, mas era a presença de Deus. E o povo estava ali, meus queridos irmãos, acostumado com aquele objeto, e quando eles pensaram que a presença de Deus estava ali, ela não estava, e eles perderam a batalha. No dia de hoje que nós estamos vivendo, muitos estão perdendo a comunhão, perdendo o interesse, e acaba, meus queridos irmãos, usando objeto para se usufruir da glória de Deus, para tentar adaptar uma falsa presença, uma falsa glória naquele momento para ela. E o que acontece? Nada. Não acontece nada. Por quê? Porque quando nós pegamos algo e colocamos para substituir algo que é surreal, que é invisível, Deus não está operando. A Arca da Aliança era um objeto sagrado. Hoje nós vemos por aí em muitas igrejas. Muitas igrejas estão lá, e eles cuidam com maior preciosidade. Colocam uma arca, um modelo da Arca da Aliança, uma réplica da Arca da Aliança em seus altares. E o que acontece? Dizem: não, aqui é a glória de Deus manifestada. A glória de Deus está manifestada aqui nessa arca. E sabe de uma coisa, meu querido irmão? A palavra de Deus diz que no Velho Testamento a Arca da Aliança era sim um objeto onde a glória de Deus se manifestava. Mas hoje, meu querido irmão, o Espírito Santo não está na arca, o Espírito Santo não está lá no altar, o Espírito Santo não está no canto da igreja, o Espírito Santo não está no pano, não está
na cortina, não. O Espírito Santo, ele está dentro de nós, é o nosso coração, é a nossa vida que tem que ser templo e morada do Espírito Santo, para que ele possa agir na nossa vida. Põe a arca de um lado, ponha aquele negócio de vela lá que eu nem sei mais o nome, põe de outro, e pega o manto, e pega mais não sei o que, e pega a cruz, e pega isso, e acaba colocando até nos altares aquela mega daquela cruz preta, quando não vermelha, e aí acaba falando, foi através dessa cruz que Jesus nos deu a vitória, porque a cruz é sagrada, porque a cruz, meu querido irmão, a cruz é maldita. O Cristo se tornou maldito, o Cristo bendito se tornou maldito naquela cruz, e a cruz foi amaldiçoada. Então quando olhamos para a cruz, não é a cruz, é o sacrifício nela. Não é a cruz que vai te salvar, não. Não é a cruz que vai te libertar, não. É o sacrifício que foi feito nela. Porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para quem é salvo é o poder de Deus. Sabe o que Deus está dizendo para você? Não é você tendo uma cruz no teu altar, não é você carregando uma cruz no peito que essa cruz vai te livrar, não. Isto é sinal de maldição. O que liberta você é Jesus Cristo, é a palavra da cruz, ou seja, é o que aconteceu ali naquela cruz, é o significado mais importante da história, que o próprio Jesus disse que era para nós trazermos a memória do sacrifício dele. Eu estou com uma cruz no meu peito, porque isso é símbolo de uma glória tão sobrenatural, porque eu com essa cruz, até o diabo, ele sai fora, até o diabo corre, quando eu estou com a cruz no peito. O diabo está rindo de você. O diabo está rindo de você. Você está aí com esse crucifixo aí no seu peito, com um Jesus desfigurado, uma imagem desfigurada. Meu Jesus não está aí não dessa maneira. O meu Jesus não está dessa maneira, com o seu rosto desfigurado, não. Ele está com o teu corpo glorificado, e os teus olhos estão como chama de fogo, ou contemplando todos os moradores da terra. Então não caia nesta bobeira. Arranque da tua vida agora esse amuleto que está induzindo você à glória de Deus, induzindo você a uma falsa fé, induzindo a você a um falso Deus, porque a glória de Deus é manifesta através da minha vida, através da sua vida, através daquele que tem compromisso com a palavra de Deus. Pega esse copo de água aí agora, porque a glória de Deus está dentro desse copo d'água. Quando você beber, você vai ser curado, você vai ser liberto. Deus vai transformar a tua vida. Eu sou um egoísta e um mentiroso de dizer isso para você, porque quem vai te curar é o sangue de Jesus, não é a água, é o sangue de Jesus que vai te curar. Pega o envelope e coloca 100 reais dentro do envelope, porque Deus falou que Ele vai te abençoar. Mentira de Satanás, porque Deus não faz isso. Deus não está vendendo solução para ninguém, Deus não faz isso. Deus não faz isso. Quando você utiliza amuletos para tentar introduzir uma imitação da presença de Deus, se torna um pecado gravíssimo, e a presença de Deus está totalmente fora. Porque se a presença de Deus estivesse ali realmente naquela igreja, não precisava de nada, bastava apenas abrir a boca e clamar ao Pai, e Deus mandaria fogo, queimava Satanás, curava os enfermos, fazia maravilha, e nada disso precisava dentro das igrejas. Mas o que eles querem? Imitar o mundo e trazer a simbologia antiga para dentro da igreja.
Outros que fazem em suas igrejas uma cabana como se fosse o tabernáculo sagrado, o santo dos santos, misericórdia. E as pessoas caem, entram lá dentro como se estivesse se enchendo da glória de Deus. Misericórdia, são cegos espiritualmente. Cegaram espiritualmente, não conseguem mais ver. A glória de Deus não é palpável, a glória de Deus é sentida. A glória de Deus você não tem como tocar, não, mas você tem como sentir. Mas como é, pastor? Como que funciona sentir a glória de Deus? Ter a presença de Deus, o Espírito Santo, eu sempre digo, é como o vento que leva para lá e para cá. Você não consegue ver ele, mas você sente. Por quê? Porque ele está soprando, soprando. Você não vê, mas você sente. Assim é a presença de Deus da vida do homem e da mulher. Você não vê, mas você está sentindo a glória dele. Será que lava choromandehai a sé? Tuiramande candarai. Quer reproduzir? Quer reproduzir algo lá do passado para a tua igreja? Faça os mesmos milagres então. Tenta fazer, tenta reproduzir. Eu quero ver se tu consegue. Sem a glória de Deus tu não faz nada não, viu? Deixa esses amuletos para trás. Deixa esses amuletos para trás. Ai, a campanha do manto sagrado, o manto de Cristo. Aonde foi que tu encontrou na Bíblia que o manto de Cristo saiu curando as pessoas? Aonde foi que tu encontrou na Bíblia que o manto de Cristo usado por ele estava curando as pessoas? Que os discípulos pegaram o manto de Cristo e começaram a passar nas pessoas para ser curado? Aonde? E eles estão fazendo isso, enganando e sendo enganados. O que está acontecendo com a igreja de hoje? As pessoas se acostumam a viver na comodidade, não se preocupam mais com a espiritualidade, não se preocupam mais em viver em santidade, em santificação. E o que acontece? Estão morrendo dia após dia. E quando ouvem uma palavra que confronta o seu pecado, eles viram as costas e abandonam a igreja. Pastor não me aceita, o fulano de tal não me aceita. Não é o pastor que não aceita, não é a igreja que não aceita, é a palavra de Deus que não te aceita. Ou você se molda a palavra, ou você se molda pela palavra, ou o mundo vai te engolir, vai te sucumbir. Oh glória, oh glória. Pastor, mas você não tem medo de pregar? Não tenho medo não. Eu não tenho medo, porque esta palavra nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade é o próprio Jesus Cristo. Se nós conhecermos Ele como único e suficiente Salvador de nossa alma, pode ter certeza que Ele vai nos libertar. O que convence o homem do pecado ao arrependimento não sou eu, não é o pastor, não é a igreja, é o Espírito Santo. É pelo poder do Espírito que há novidade de vida, que há arrependimento e que há perdão. Cuidado, cuidado, cuidado. Não seja influenciado por esse mundo. Não seja influenciado, meus queridos irmãos, por esse mundanismo, esse mundo moderno que está tomando conta das igrejas nos dias de hoje. Eu fico triste de ver igrejas tão santificadas, igrejas que perderam o temor de Deus hoje. Defendiam tanto a doutrina, defendiam tantos bons princípios da palavra e hoje estão corrompidas. Mas dê graças a Deus também, eu dou graças a Deus, porque ainda existe um povinho aqui, um povinho lá, um outro lá,
que ainda tem prazer em sofrer por causa do Evangelho, por causa desta palavra. Oh, glórias! Oh, aleluias! Ei, rabaxarabagandaraias! Oh, glórias! Eu sinto, meus queridos irmãos, a presença de Deus aqui através desta palavra nesta noite. E nós vamos, meus queridos irmãos, para o último passo desta palavra. Nós falamos sobre a cegueira espiritual, nós falamos sobre a obesidade espiritual, nós falamos sobre a passividade e o apoio do povo de Deus à corrupção dos seus pastores. Nós falamos sobre a tentativa de reproduzir uma imitação da presença de Deus. E qual que sobra para nós agora? E acabou-se, foi-se a glória de Deus. A Bíblia nos diz, meus queridos irmãos, que a arca nunca mais voltou a Siló. A arca volta da terra dos filisteus para a casa de Abinadab. E aí começa o ministério ativo de Samuel. Você pode observar esta mensagem ali, 1 Samuel capítulo 7, 1 ao 4. Mas Deus não falou para ele levar a arca de volta para lá, não. Deus quer um lugar novo. Ele rejeita permanentemente o lugar onde ocorreu tudo. Esse processo de declínio e apostasia, ele rejeita. Agora é necessário se levantar um novo homem segundo o coração de Deus. O que precisava levantar alguém segundo o coração de Deus, como Davi, para achar um lugar para a arca. Usaram indevidamente a arca, tentaram impor a glória de Deus através daquele objeto, deu errado. E a glória de Deus se apartou daquele povo, e a presença real do Supremo Criador se apartou daquele povo. Será que você não pode entender, meu querido irmão, minha querida irmã, que o que traz o milagre para você nesta noite não é algo superficial, não é esse objeto que você carrega, não é esse objeto que você leva na tua bolsa, não é esse objeto que você coloca no teu carro, não. O que te livra, o que te salva, o que te liberta, o que te dá, meus queridos irmãos, vida eterna, é a presença real de Jesus Cristo na tua vida. Uma igreja vitoriosa, meus queridos irmãos, ela tem que estar longe de tudo isso aí. Porque quando a glória de Deus se acabar diante de uma igreja, ele é uma igreja morta, é uma igreja que já perdeu a batalha, perdeu a guerra. Sem compromisso com Deus, como a igreja de Laodiceia, que não era quente nem era morna, e por isso o Senhor vomitaria da sua boca. Qual é o tipo de cristão, qual é o tipo de igreja que você é nesse momento? Deus está falando com você porque Ele quer abrir os teus olhos espirituais, tirar você, meu querido irmão, desse conceito que você está vivendo hoje, achando que para você servir a Deus você tem que seguir da maneira que o pastor está impondo para você, você tem que fazer isso, aquilo. Não, a palavra de Deus nos diz para nós servirmos ao Senhor de corpo, de alma e espírito. Somente andando nos princípios da palavra do Evangelho é que nós alcançaremos a vida eterna. Por que é, meus queridos irmãos, que vocês não têm dado ouvido à palavra de Deus? Por que é, meus queridos irmãos, que muitas pessoas deixam acontecer algo terrível na tua vida primeiro, para depois lembrar de Deus? Perca tudo, meu querido irmão, nesta vida, mas não perca a glória de Deus. Deixe tudo de lado, só não deixe a glória de Deus.
Lembra de Moisés quando estava direcionando o povo para a terra prometida. Ele falava com o Senhor Deus e dizia: Deus, eu quero que a tua glória esteja comigo. A glória de Deus era mais importante. Moisés, eu vou enviar isso. Eu não quero, Senhor. Moisés, eu vou enviar aqui. Eu não quero, Senhor. Eu só vou se a tua glória for comigo. A glória de Deus é muito mais importante do que bens materiais. A glória de Deus é muito mais importante, talvez, do que um milagre. A glória de Deus é muito mais importante do que aquele bem precioso que você tem pedido. Priorize a glória de Deus na tua vida e você vai ver que as outras coisas Deus fará para você. Cuide, meu irmão, da tua vida espiritual agora. Cuide, meus queridos irmãos, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E o que será de você, meu querido irmão? O que será de você, minha querida irmã? O que será de nós se nós não estivermos andando conforme a palavra de Deus? Conforme o Senhor Jesus tem nos ensinado. Fuja agora desses maus costumes. Fuja agora desse pecado. Fuja agora da malícia. Fuja agora, meus queridos irmãos, de toda vaidade, de toda concupiscência da carne. Fuja agora da carnalidade que tem tomado conta da tua vida. E aí você então estará pronto, meus queridos irmãos, para subir ao encontro do Senhor. Quantos irmãos, quantas irmãs que não valorizaram a glória de Deus, não valorizaram a palavra de Deus e acabaram perecendo, e acabaram virando as costas para o Senhor e pereceram no decorrer da caminhada. Mas Deus está dizendo para você: cuidado, Jesus está voltando, é real, a presença dele é real. O que nós estamos fazendo, meu querido irmão? O que você está fazendo, minha querida irmã? É final dos tempos. Jesus está voltando a arrebatar a tua igreja. Te prepara enquanto é tempo, porque breve o céu vai se abrir. Estamos no fim glória dos tempos e devemos vigiar. A Bíblia está se cumprindo, Aleluia, e também não vai falhar. glória. Jesus Cristo em breve vem, Ele está voltando. a sua igreja buscar. Aleluia. Em Cristo calça teus pés, e todos que são fiéis, glória. Ele vai arrebatar. Ele vai arrebatar. Te prepara, igreja. Prepara o teu coração, prepara a tua alma, para que você encontre a tua salvação. Muita gente vacilando, não querem se preparar. Aleluia. Meu irmão, Jesus vem breve, muitos aqui vão ficar. Oh, meu Deus. Neste mundo de tormento, muitos vão se lamentar. Meu irmão, percebe isto, a igreja sobe com Cristo. Cuidado pra não ficar. Cuidado para você não ficar, meu querido. Jesus está te alertando agora. Cuidado, meu querido irmão. Jesus está voltando. A Bíblia está declarando, Jesus Cristo vai voltar. Glória. Na hora em que não percebe,
glória. Ele vai manifestar com milhares de seus anjos e as trombetas tocar. Aleluia! No dia do grande evento já não haverá mais tempo para alguém se preparar. Glória! Você que se encontra aflito, abatido, doente em um leito de um hospital, preso em uma cela, desempregado, endividado, seu casamento e sua família estão desmoronando, se sente desamparado, desanimado e só, saiba que existe uma esperança, alguém que se importa com você. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Vamos falar com o Papai do Céu agora. Através dessa mensagem, através dessa pregação, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falou na tua vida. E eu quero orar ao teu favor agora, onde você estiver. Feche os teus olhos aí agora e ore comigo. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, te glorificamos nesse momento. Mais uma vez te damos graças, Senhor, por tua fidelidade, porque o Senhor é fiel. O Senhor tem nos sustentado em tuas mãos, meu Pai. O Senhor tem, meu Deus, feito coisas grandes em nossa vida. Oh, aleluias. Oh, glória, meu Deus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado por esta palavra ter falado em cada ouvinte, em cada coração. Oricandalabás, orimiandarabagás. Meu Deus querido, meu Deus amado, nesta noite, neste momento, nesta manhã, nesta tarde, eu não sei a hora que esse meu irmão ouvinte vai ouvir esta palavra, mas que o Senhor venha tocar neste momento, que o Senhor venha agir neste momento, trazendo a cura da alma, trazendo a cura do coração, meu Pai, principalmente a cura da alma, porque eu sei, meu Pai, que se esta alma estiver curada, estiver sarada, eu tenho certeza que tudo irá bem. Oh, glória! Visita, Senhor, a cada ouvinte agora, visita, Senhor, a cada irmão agora, visita a cada irmã agora, Senhor. Eu peço ao Senhor, repreenda todo o mal agora, repreenda toda enfermidade agora. Espírito imundo e Satanás, cai por terra agora onde você estiver. Espírito da morte, espírito suicídio, sai desta vida agora, sai deste jovem, sai desta jovem. Ah, meu Deus querido, eu clamo pelo poder que é no teu sangue, eu clamo, Senhor, pelo poder que é no teu nome, o nome precioso, o nome de Jesus Cristo. Meu Pai querido, repreenda esta enfermidade agora, esta enfermidade no rim, esta enfermidade no pulmão, no coração, no estômago, não importa onde esteja, na bexiga, esta enfermidade nas costas, na cabeça, não importa, cegueira, esta enfermidade, meu Pai, que cegou esta mulher, este homem, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Espírito da cegueira, da surdez, da mudez, sai agora, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ah, meu Pai querido, cura esta vida, cura esta alma agora, liberta com teu sangue, liberta com teu poder agora, em nome de Jesus Cristo. Traga de volta, Senhor, esta pessoa que se perdeu no mundo das drogas, traga de volta, porque esse pai de família, essa mãe de família já acha que não tem jeito, que não tem solução. Tu és a solução, tu és o refúgio, tu és a libertação, em nome de Jesus Cristo agora. Obrigado, meu Pai, fica conosco e confirma a tua grande vitória, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do teu divino Espírito Santo.